Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Foi há um mês o ataque israelo-americano ao Irão que deu lugar a um conflito regional que abrange os países do Golfo Pérsico e do Levante. Um lugar cíclico das guerras e tensões. Esta zona do mundo confluem interesses económicos, nacionalismos, poderes étnicos e tribais e divisões religiosas. Neste Da Capa à Contra Capa queremos saber como se define, por exemplo, a relação do Irão com os outros países desta região, qual a responsabilidade dos poderes ocidentais no estado da região, onde é que a religião se cruza com a geopolítica regional e global. Para responder a estas e outras questões, convidámos Paulo Mendes Pinto, especialista em História das Religiões, e José Tomás Castelo Branco, professor da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio. José Tomás Castelo Branco, é possível entender o que está a passar no Médio Oriente sem perceber a dimensão religiosa? Que é para depois o Paulo também nos ajudar neste domínio. Sim, claro que a questão religiosa é absolutamente fundamental, mas eu creio que não é a divisória mais importante aqui. É uma de muitas. Eu não gostava muito de recomendar perspectivar este assunto a partir da questão da guerra religiosa. É também uma guerra cultural, mas é muito mais uma guerra ideológica. São muito mais conflitos ideológicos que estão na base desta questão. Mas também, enfim, culturais. Repare, a questão religiosa, não sei bem como é que aqui está a entender, se é pelo lado judaísmo versus islamismo, mas se for essa... Ou dentro do islamismo. Ou dentro do... Pois, esse é que é o ponto. Esse é um ponto, e são duas visões do mundo que estão ali a ser confrontadas. Eu creio que as duas margens do Golfo Pérsico aqui são importantes para perceber isto, mas quando olhamos só pelo prisma da religião, não percebemos metade do que se está a passar. Eu creio que há uma matriz cultural, de diversidade cultural aqui, que também é muito importante, porque o Irão não sofre só um processo de islamização, sofre também um processo de arabização. Por isso, nesse sentido, essa marca, essa divisória também é aqui importante. De maneira que, enfim, eu acho que é um tema muito, muito complexo. Depois, quando olhamos mais em particular para o Irão, repare que a revolução que nós vemos em 79 como uma revolução islâmica, mas se estivéssemos em 79 a olhar para ela, não a víamos apenas como uma revolução islâmica, víamos também como uma revolução marxista, não é? Por isso, nesse aspecto, a religião estava completamente fora e a componente marxista dessa revolução era secular, ateia, não tinha nada a ver com a religião e renegava a religião. Por isso se chamou também há quem chame essa revolução a revolução do vermelho e do negro, no sentido em que o vermelho é a componente mais marxista-socialista, o negro a componente mais religiosa dos mulás. Mas, enfim, é um caldeirão muitíssimo complexo. Há um Irão, obviamente as pessoas estão centradas no Irão atual, mas é de facto há um Irão muito antes disso. Nestes 500 anos, vamos marcar desde talvez, olha, Afonso de Albuquerque, desde a presença portuguesa. Se calhar é melhor daí. O que é que aconteceu ao Irão desde então? Ou seja, há 600 anos, há 500 anos, Afonso de Albuquerque patrulhava o Estreito de Hormuz. Com alguma eficácia. O que estamos a ver um pouco hoje em dia. Mas o que é que aconteceu no Irão desde então até chegarmos ao século XX? Olha, a história do Irão é riquíssima e só estes últimos 500 anos são apenas uma pequenina parte dela e se calhar a parte já do fim da história mais gloriosa. Mas, enfim, é do Irão e é daquela região que não corresponde exatamente às fronteiras que a República Islâmica do Irão ocupa hoje, o Estado do Irão ocupa hoje, mas, enfim, é uma região um bocadinho mais dispersa, que é uma região de onde vêm, enfim, grandes nomes da filosofia como a Avicena ou enormes nomes da poesia como Rumi. É uma região absolutamente fascinante do ponto de vista cultural. Já foi centro
do mundo islâmico na sucessão da dinastia Omíada para a dinastia Abássida, quando a capital se desloca do Ocidente para o Oriente, isto é, quando se desloca-se primeiro da Península Arábica para Damasco e depois de Damasco para Bagdade, e por isso entra na esfera de influência mais persa. Essa é a altura grande. Depois entramos num processo de declínio, que vem até ao final do século XIX. Diria que aí o Irão já está num extrator, já ao final da dinastia Qajar, já está num extrator, já não é a potência que outrora foi, e já está a sofrer a pressão de sem número de ideias que vêm de fora. E é nesta viragem do século XX para o século XX, que coincide depois também com a altura das guerras. E repara, há um processo que nós conhecemos melhor, talvez porque é mais próximo, que é o da Turquia. Conhecemos os jovens turcos do final do século XX e depois toda a revolução do Ataturk, mas é qualquer coisa de relativamente semelhante que se passa ali no Irão, onde temos depois já no século XX uma revolução constitucional, em 1906, que é um processo muitíssimo interessante de modernização e de liberalização do país, com muita influência ocidental, e em que se procede não propriamente a uma revolução, no sentido de alteração da ordem pública, etc., mas é um processo de constitucionalização da monarquia, desta dinastia Qajar. Por isso a imposição de limites, a imposição de princípios de Estado de Direito, e começa-se a ver ali qualquer coisa a mudar de muito interessante. Mas temos depois, logo a seguir, em 1908, uma descoberta que traz sempre, que é sempre traz sempre uma promessa de bom futuro, mas traz sempre males associados, que é a descoberta do petróleo. E com o petróleo começa... Isso é central naquela região, e no Irão em particular, não é? É absolutamente central. E vamos ter ali uma sociedade que começa a ser presa de interesses estrangeiros. Lembramos que parte deste processo também de decadência do Irão tem que ver com aquilo que se chamava no século XIX o Great Game, que era o Irão estava preso pelos interesses tanto do Reino Unido como da Rússia imperial, e era ali um terreno de disputa destas duas grandes potências. Depois o Irão tenta-se autonomizar, mas a coisa, enfim, não corre muito bem, mas o século XX vai ser sempre marcado, no fundo, por esta tentativa de autonomização do Irão, de redescoberta do Irão, e é isso, creio eu, que incorpora muito da revolução. Essa já assim é uma revolução. Quando é que começa feita... a influência? É mais no século XX que a influência ocidental externa se sente de uma forma mais vincada no Irão? Mais vincada, sim, a partir dos anos de 20, 30, isto é, depois da revolução do Reza Khan, do golpe do Reza Khan de 1921, que o Irão entra num processo de modernização muito grande, que vai desde as linhas de caminhos de ferro à educação, à alfabetização do povo, tudo isso com modelos de evolução muito ocidentais, um bocadinho, mais uma vez, à imagem da Turquia, não é? Depois temos ali outro período de grande conturbação, que é o da Segunda Guerra Mundial. E aqui o Irão não sai bem na história aos nossos olhos ocidentais, por uma razão muito específica que se prende com a sua própria história. É que aquelas potências ocidentais que tinham estado a explorar o Irão até então fazem parte dos aliados na Segunda Guerra, Inglaterra e Rússia. Há uma outra potência com quem o Irão tinha vindo a estreitar laços nos anos 30, no sentido de se autonomizar dessas outras duas potências, que é a Alemanha, fortemente industrializada na altura, e que vai aproveitar o Irão também numa perspectiva extrativista, não é, das suas riquezas. Mas depois acontece a Segunda Guerra Mundial e o Irão, de alguma forma, está do lado errado da nossa história, e isso também vai condicioná-lo um pouco no futuro. Em 1941, por isso, a meio já da guerra, o Irão vai sofrer uma invasão dos aliados, que vai implicar a fuga do Reza Khan, aquele que faz o golpe em 1921 e que virá a instituir a dinastia Pahlavi, que se vai consolidar depois disso, mas
o Reza Khan sai e fica o seu filho, o Mohammad Reza Shah, que sobe ao trono com 21 anos e enfim, não queria chamar nomes menos próprios, mas ainda não está feito para o trono e está muito limitado na sua ação. Vamos parar no Shah, no Reza Shah. Paulo Mendes Pinto, onde é que entra a religião nestes 500 anos no Irão? Deixa-me matizar um bocadinho algumas coisas aqui, que eu concordo perfeitamente. A questão não é fundamentalmente religiosa. A religião entra aqui no campo das questões culturais e, portanto, de questões identitárias e quando vamos para o xiismo, questões, quase podemos dizer, comportamentais, que têm implicações na forma como se vê o poder, como se vê os líderes e como se cria unidade, como se cria identidade. E aqui, só pegando aqui numa pequena nota, que acho que é uma nota que pode ser significativa, nós estamos a falar no Irão. Ainda agora foi lembrado que o Irão, na década de 30, está do lado errado da história, porque faz toda uma aproximação à Alemanha, que vai levar, não é, todo um contexto cultural de mudança identitária, que vai levar à mudança do nome do país. Não é? É apenas a partir de 1935 que aquilo que chamamos Irão se chama Irão. É numa reformulação identitária em que a palavra Irão remete para os arianos, ao berço dos arianos. Não é? Portanto, hoje continua-se a usar essa palavra, que durante muitas dezenas de anos foi usada ao mesmo tempo que se usava a Pérsia, não é? Mas é uma reconstrução identitária que se dá num contexto muito específico de aproximação da Segunda Guerra Mundial e de crescimento do poderio alemão e de toda uma imagética, um ideário ligado aos arianos. E, portanto, há uma necessidade milenar, se quisermos, e já podemos ir a isso, não é? Ir lá atrás, porque há dados de uma história mais antiga, muitíssimo interessantes para o conflito atual. Mas há uma dimensão milenar de uma procura de uma identidade sempre por oposição ao mundo árabe. Um pouco, se calhar, em oposição ao mundo otomano, sim, mas sobretudo em oposição ao mundo árabe, isto é, ao mundo sunita. E é aqui que entra a religião. A religião entra aqui, sim, a maioria do país é xiita e não sunita, é claro, mas, fundamentalmente, isto é material para apresentar uma forma de viver a identidade diferente, uma forma de até criar uma lógica de liderança diferente, não é? Teríamos que ir aqui às diferenças entre o xiismo e o sunismo. Mas nesses outros campos islâmicos não existia também já essa enfim, confluência entre religião e organização de Estado, organização política e identitária? Existia, mas as diferenças são outras. As diferenças residem na forma como a liderança religiosa decide o caminho político, diríamos nós em linguagem de hoje. E reside muito em algo que o Islão xiita, em especial na Pérsia, porque não há xiismo apenas na Pérsia, mas em especial na Pérsia, no que é hoje o Irão, vai buscar a religião do Zoroastro, criada há mais de 2.600 anos atrás, não é? Em que, no fundo, culturalmente, está muito enraizada uma ideia de uma luta constante entre o bem e o mal, em que os humanos são as vítimas dessa luta entre o bem e o mal, em que o mal está sempre a prevalecer, mas haverá um momento final em que o bem vencerá. E, portanto, uma forma muito de olhar para a história através daquilo que vai, obviamente, alimentar imenso a ideia de martírio. Um permanente combate. Um permanente combate e uma ideia de martírio muitíssimo forte, em que o líder religioso, mesmo quando politicamente as coisas estão em maus lençóis, sim, o líder religioso, exatamente por isso, é a demonstração de que essa luta está a ter lugar e que se está no caminho certo. E essa dialética entre os xiitas e os sunitas acentua-se mais no século XX para o contexto que estamos agora a viver, digamos assim, vá. É assim, há aqui um dado interessante que obviamente nós temos muito pouco material para equilibrar aspectos que à partida podem parecer opostos. Mas o mundo persa é herdeiro do zoroastrismo, desenvolverá o xiismo,
nessa oposição entre o bem e o mal, nessa ideia de que há uma perda, de que há uma luta e de que se está a perder essa luta, mas ao mesmo tempo o mundo persa foi, e para muita gente isto é completamente impensável, mas o mundo persa foi, por exemplo, fundamental para o desenvolvimento do judaísmo. O judaísmo, como nós o entendemos hoje, só acontece porque, por volta de 538, 39 a.C., o fundador da primeira dinastia persa, Ciro o Grande, destrói a Babilónia, conquista a Babilónia e, literalmente, uma quantidade significativa de população judaica que estava cativa na Babilónia é liberta, mas é liberta com a indicação: vão para a vossa terra, reconstruam o templo, reconstruam o vosso culto, recriem a vossa identidade. De tal forma que há um texto bíblico no livro de Isaías em que o rei Ciro é tratado como Messias. E portanto, É curioso isto. é curiosíssimo. E por isso eu estou a dizê-lo, porque nunca perco uma oportunidade para, de o lembrar. para o dizer. Exatamente. O único não-judeu. Exatamente, é o único não-judeu que é tratado como Messias no texto. É claro que a palavra Messias para o judaísmo não quer dizer o que quer dizer para o cristianismo. Pronto, uma vem da outra, mas não é exatamente o mesmo. Pronto, não é? O Messias na cultura judaica não é necessariamente aquele que vem, no fim dos tempos, salvar o mundo. Não, Mas é alguém que tem uma missão divina. Isso que está agora a dizer está hoje muito apagado, essa discussão, é isso? E quem é que houve um apagamento? Não. A questão para onde eu quero ir é que o mundo persa tem, desde sempre na sua matriz, também uma capacidade muito grande de incorporar a diferença. Até há muito pouco tempo, no que é hoje o Irão, coexistiam minorias religiosas de forma muito pacífica, onde o zoroastrismo ainda existe, onde, por exemplo, no século XIX nasce a última religião monoteísta, que é a fé Bahá'í, e de facto é só muito recentemente que há um agudizar de posições. Até 79, o grande aliado de Israel no Médio Oriente é a Pérsia, isto é, o Irão, que é o primeiro país do Médio Oriente a reconhecer Israel. José Tomás? Aliás, deixe-me só dar um apontamento sobre isso, que eu acho sempre muito interessante. Aliás, dois, se me permite, mas um, relativamente ao Parlamento iraniano, que mantém tradicionalmente representação de minorias, incluindo cristãos e sim, judeus, que é uma coisa que nos custa um bocadinho a perceber como é que o povo judeu tem representação no Parlamento iraniano, mas tem, por inerência, por ser uma minoria. Por isso, esse era um ponto que eu gostava de deixar. Mesmo este Parlamento agora, já na República Islâmica. E outro ponto que eu gostava de deixar para tentarmos perceber o que é esta Pérsia antiga e o Irão e esta ideia de diversidade, que é aquele título do Shah da Pérsia como Rei dos Reis. O Rei dos Reis significa mais do que ser um título de supra-sumo, não é? De super-rei. Significa que reconhece outros reis. Existem outros reis. E o Irão sempre foi esta composição, esta manta de diversidade de vários reinos, de vários reis, que compõem essas minorias, de entre as quais surge um super-rei, mas mantendo essas autonomias, mantendo essas identidades. E por isso hoje, quando nós olhamos para o mapa étnico do Irão, ele continua a apresentar uma diversidade enorme, e os persas representam cerca de 60%, é claramente a maioria daquele país, mas não são 80%, 90%, 95%. Há aqui uma ideia, então, de um certo corte ou de um cisma de 79, digamos assim, com várias implicações. Do ponto de vista do poder regional, foi também uma afirmação deste novo regime, no sentido de se garantir como um país ainda mais dominante e talvez contrastando com a dimensão sunita da região, os países do Golfo de um lado, do lado sunita, e o Irão do lado xiita do outro lado? Era assim? Assim, a partir de 79 há uma rearrumação que não começa logo, mas de facto a partir de 79 ela já está a ter lugar, que é o fim da Guerra Fria, não é? E o fim dessa fase que foi tão bem caracterizada antes, da primeira metade do século XX, em que o Irão está debaixo de várias alçadas ou de várias influências dos protetorados britânicos que estão mesmo ali ao lado, a Rússia, ou melhor, a União Soviética depois, que está mesmo ali em cima, não é? E portanto,
Nos anos 80, não é? A Revolução em 79 e os anos 80 crescem rapidamente de forma avassaladora e a Guerra Fria termina, não é? E, portanto, há todo um rearranjo que se calhar correu melhor, mas nós olhamos muito pouco para ele, por exemplo, a nível dos povos falantes de línguas próximas do turco, nas antigas repúblicas do sul da União Soviética, não é? Que são para nós, enfim, mediaticamente gigantes esquecidos. Nós não falamos desse mundo cá em Portugal nunca, não é? Que é um mundo gigantesco onde a Turquia vai tendo um crescente de influência, e está a ter de forma muito bem montada, não é? Nós não damos por isso, não é? A Turquia está a fazer esse trabalho de casa muito bem feito e, de facto, o Irão é, a partir da década de 80, o grande contraponto ao sunismo e àquilo que o sunismo representa para um certo ideário islâmico. Contraponto ao conflito aberto, confrontacional. Contraponto que resulta em conflito, não é? Contra uma certa visão de Islão que é retratada como pecaminosa pela sua ligação ao Ocidente. Isto é, o Irão vai herdar da Guerra Fria uma narrativa anti-Estados Unidos da América e, por arrasto, não é, ao grande Satã e o pequeno Satã, Estados Unidos da América e os sionistas, que eles nem referem Israel, não é? Que vem desse rearranjo e do Irão encontrar e ter esse lugar vital em que, mais uma vez, o centro, na minha leitura, é o ter uma identidade que os distinga de tudo o resto. Já agora, se me permite, também em relação a esta questão da identidade do Irão, que eu acho muitíssimo importante que tenhamos e que possamos passar esta ideia, que é, já que estamos a trabalhar estas diferenças entre o Irão e os outros países da região, é bom que tenhamos presente que antes da Primeira Guerra Mundial toda aquela região vive sob o domínio turco, do Império Otomano. Com a Primeira Guerra Mundial quebra-se o Império Otomano e nós vamos assistir à emergência de uma série de países que não existiam até então. Por cima de um quadro tribal e étnico também. Certo. Por isso, todos estes países que estão agora na boca do mundo, nas nossas notícias, desde os Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, à própria Arábia Saudita, a Síria e até o próprio Iraque, eram países que não existiam, não é? Tínhamos isso presente. O próprio Líbano, já para não falar de Israel, esses países não existem. Há dois países, ou há três, de alguma forma, que fazem fronteira com este centro, que é um centro problemático, que são o Egito, que existe, e o Irão, que existe há tanto tempo como o Egito. São estas duas grandes civilizações milenares. E depois a Turquia, obviamente. Mas no meio, tudo o que existe no meio foi redesenhado a partir do fim do Império Otomano. Ao contrário destes países que são novos, que são realidades novas, sim, o Irão é qualquer coisa que permanece mais unitário, mais consistente, com uma identidade própria, e essa é que eu acho que é uma das grandes maravilhas, e a mim fascina-me no Irão, que é manter esta identidade muito própria daquilo que é aquele país, apesar e mantendo toda a diversidade étnica, cultural, religiosa que vive ali dentro. E essa é que é uma das grandes maravilhas. Eu ia dizer só uma coisa que é só em complemento, que há um dado que também nós muitas vezes esquecemos, que para o Irão seria, para o Médio Oriente, o país onde isto seria menos importante. Contudo, é importante para o Irão, mas sobretudo é importante para os contendentes do Irão. É que, enquanto existe o Império Otomano, e o Império Otomano teve grande parte do seu sucesso a uma política que vai importar do modelo persa, que é de facto uma delegação de poderes. Não é? O Império Otomano controla grande parte dos seus vastíssimos territórios, não por uma presença militar eficaz, mas pela criação de laços de subalternidade simbólicos, eficazes, províncias, enfim, onde as identidades locais e regionais são significativamente respeitadas. Mas o sultão otomano era o líder político, mas era também o califa. E quando desaparece o modelo otomano de governo, quando em 1924 desaparece o último sultão, há de facto uma orfandade no Islão do Médio Oriente, porque desaparece o califado. Ainda há umas tentativas no Egito de recriar a figura do califa, numa forma menos política ou não, mas no fundo, a partir daí, o Islão do Médio Oriente
em certa medida, é órfão dessa figura que, de alguma maneira, poderia ser o agregador e poderia dirimir disputas. Enfim, no caso xiita é onde isso seria menos importante, mas vai dar, no caso xiita, a um lugar e um peso dos ayatollahs muitíssimo grande, não é? E no caso do mundo culturalmente mais árabe, vai resultar naquilo que já foi referido aqui, que é a segunda metade do século XX vai corresponder, para parte do Médio Oriente, a uma re-islamização, que é sobretudo uma re-arabização. Exato. Onde é que entra, a seguir teremos o redesenho por mão ocidental da região e o papel dos britânicos, dos franceses. E ainda estamos a pagar a fatura disso. Que é aí que eu quero chegar e tentar aqui também explicar aos ouvintes esta dimensão. Como é que estamos a pagar essa fatura hoje, na verdade? Estamos a pagar uma fatura, enfim, vamos lá perceber a conta antes de chegar à fatura e àquilo que temos a pagar. Mas perceber como é que se faz a conta. Eu creio que para a maioria das pessoas o Médio Oriente ainda é assim, o Médio e o Próximo Oriente são assim umas nebulosas um bocadinho estranhas. Nós temos maior proximidade cultural com a África, o povo português, e com a África se calhar percebemos melhor esta história das fronteiras, não é? E conseguimos perceber melhor como aquelas fronteiras desenhadas a regra e esquadro não correspondem aos povos que lá vivem, foram impostas e muitas vezes dividem etnias, dividem tribos, dividem famílias, não é? Que uma fica de um país, outra é estrangeiro. Não é? O irmão passa a ser um estrangeiro. E claro que isto não corresponde com a realidade. Aqui passa-se, aqui no Próximo e no Médio Oriente, passa-se qualquer coisa de muito semelhante, que é quando se dá enfim, a queda do Império Otomano, porque o Império Otomano estava alinhado com as potências, com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro no quadro da Primeira Guerra Mundial. Por isso, quando eles perdem a guerra, dá-se um vazio de poder. Esse vazio de poder vai ser preenchido pelas potências europeias, sobretudo Inglaterra e a França, que são as duas grandes dominantes aqui. E temos até aquele célebre acordo Sykes-Picot, o Sykes, que é um senhor inglês e um senhor francês, que se reúnem e que estão ali uns dias precisamente com o mapa e com uma régua e com um esquadro a fazer umas fronteiras. Fronteiras essas que são completamente artificiais e que estão na origem de muitos dos problemas que nós temos hoje em dia, nomeadamente, não tanto entre o mundo sunita e o mundo xiita, porque precisamente o mundo xiita é representado pelo Irão, e o Irão já existe e não é tocado, mas sobretudo dentro do mundo sunita. E nós temos, por exemplo, esta coisa extraordinária, que é esta Europa que fez a modernidade, que fez o iluminismo, que fez as revoluções liberais, que fez a secularização do mundo e que, no fundo, acaba com o feudalismo, que deixa ficar o feudalismo para trás, depois cria, em pleno século XX, um novo país, que é um país completamente feudal, que é a Arábia Saudita. Quando nós dizemos saudita, o que estamos a dizer é que é o país da família Saúde. Não é? Da mesma forma como temos ao lado, um bocadinho mais a norte, aquela que seria a família eventualmente que teria maior legitimidade nesta contestação, que é a família Hashemita, e temos o reino Hashemita da Jordânia. Sim. Por isso temos estes países ligados às famílias dominantes. Que distingue, por exemplo, o país mais, digamos, homogéneo como o Irão versus o seu vizinho Iraque, onde há uma representação maior de sunitas e há os curdos ainda, ou seja, esse quadro multi-étnico ou tribal. O Iraque deveria ter sido, se tudo se tivesse corrido bem, um reino equivalente ao da Jordânia, encabeçado pelo irmão do rei da Jordânia, um bocadinho como nós temos, olha, nas monarquias escandinavas, também já tivemos depois da Segunda Guerra Mundial, que é na Noruega, não é, que fica sem rei e vai pedir o irmão do rei da Dinamarca, que vai para lá ser rei. São povos com uma raiz cultural muito próxima, por isso aceitam bem estas coisas, e foi assim, ou deveria ter sido assim também ali, mas no Iraque a história não correu bem. Mas no Irão, para repetir a questão, no Irão esta questão nunca se colocou,
precisamente porque o Irão traz esta raiz cultural, esta identidade política muito de trás, e nunca ninguém se lembrou, era o que mais faltava, de entrar no Irão a dividir aquele país, porque não faz sequer sentido, porque o país existe enquanto tal. Paulo, deixa-me recolocar a questão do domínio regional. Sim, só mais um ponto. Outra questão que tem que ver com os modos de vida e que também estamos aqui a olhar para estas coisas em traços muito, muito largos. Sim. Mas não vamos perder de vista que há aqui uma diferença muito grande entre a Península Arábica sunita, maioritariamente, também lá há xiitas, mas maioritariamente sunita, e o Irão xiita, e um dos traços não tem que ver com esta religião, com esta diferença religiosa, mas tem que ver com o modo de vida. O Irão é uma civilização gregária com milhares de anos, tal como o Egito já é, mas a Península Arábica, o modo de vida é nómada. Só no século XX é que aqueles países se começam a fixar e nós temos os povos a fixarem e a gregarizarem-se. Claro que há cidades, e há cidades santas, e há cidades com muitos séculos, milénios, eles até se reclamam precisamente do próprio Abraão, e Meca tem esta ligação muito umbilical com o próprio Abraão. Mas nós ainda hoje ouvimos falar dos beduínos, e reparem, ainda agora tivemos no ano passado grandes confrontos entre o povo druso na Síria e as tribos beduínas, e as tribos beduínas continuam a ter este modo de vida nómada. O Irão é mais Estado-nação que os outros? É um Estado multinacional, eu diria que é um Estado multinacional. Não é um Estado-nação, porque, e nesse sentido também essa reconfiguração do Irão, da Pérsia como Irão, eu acho que de alguma forma corresponde melhor à matriz do próprio país, porque passa por cima dessa limitação que seria os persas limitarem os luros, os curdos, os baluques no sul, enfim, e passa a ser o Irão que é esta tal configuração dos vários reinos governados pelo rei dos reis, que é o Shah, que os outros reis reconhecem, isto é, que os outros povos reconhecem. Deixa-me retomar a questão digamos, do conflito ou da confrontação, para trazermos até aos tempos mais recentes. Há uma estratégia, de certa forma, do Irão, nos tempos mais recentes, de uma preponderância regional, à luz, calhar, também da sua própria história, de ser um país central na região. O que o leva, o regime iraniano, e agora estamos a falar pós-79, de todas as ações desenvolvidas em relação a espaços fragmentados de origem, como a Síria, por exemplo, ou o Líbano também, deste ponto, com as milícias que o regime foi levantando. Isso é ponto de tensão entre o mundo sunita e o ponto xiita, só para perceber se porque para chegarmos daqui a pouco aos acordos de Abraão, que é onde eu quero chegar também. Assim, eu acho que é fundamental no pós-79 essa criação de uma narrativa de haver um demónio que é necessário combater. Não é? E o Irão que temos pós-79 será um Irão constantemente em guerra com uma representação do Ocidente. Temos a situação traumática logo a início dos reféns na Embaixada dos Estados Unidos da América. Teremos depois a longuíssima guerra com o Iraque, não é? Uma guerra que, ironicamente, não é? Depois vemos que o Saddam Hussein vai ser retirado pelos norte-americanos, não é? Portanto, há uma identidade recente que se constrói, em história. Nós temos a longa duração, que é onde as coisas se mantêm relativamente estáveis. Depois temos os acontecimentos que vão tendo lugar numa história mais do momento, não é? Portanto, é impossível nós sabermos até que ponto é que nos últimos 40 e tal, 50 anos, houve efetivamente uma alteração identitária do Irão em virtude desse novo contexto em que ainda apanha a Guerra Fria, mas depois do final da Guerra Fria. Agora, o que de facto e é um dado incontornável, é que nós temos um Irão que cresce. E eu aqui estou a usar esta imagem porque, no fundo, estou a apontar para um país que tem uma população jovem gigantesca, não é? Portanto, grande parte da população do Irão nasceu e viveu com esta narrativa de uma guerra constante que encaixa muito bem com uma forma de estar na religião do xiismo.
não é? O estar-se constantemente a ser literalmente vítima, o estar-se constantemente no risco de se ser martirizado, portanto, o de se ser o centro de uma luta entre o bem e o mal, não é? E eu aqui volto a uma nomenclatura que eu usei há pouco e que acho que é importantíssima, não é? O regime dos ayatollahs criou muito a imagem do George W. Bush, que falava no eixo do mal, sim, não é? São os satãs, o grande satã e o pequeno satã, não é? Portanto, a geopolítica é vista no campo de uma luta teológica. Agora, há aqui dados que são importantes, porque nós temos uma sociedade, e quando há alguns movimentos de contestação dentro do Irão, nós percebemos-lo, mas não é necessário ir aí. Eu, enfim, não sou um cinéfalo, mas gosto de cinema, mas na minha universidade, na Lusófona, temos um departamento de cinema muitíssimo grande, muito reconhecido, e agora temos um cinema na própria universidade. A quantidade de filmes iranianos que lá passam, de realizadores conceituadíssimos, com prémios em tudo e mais algum lugar, não é? É apenas a ponta de um iceberg, que é uma sociedade com níveis de escolarização que não há em mais nenhum país do Médio Oriente. Mas nestes anos, a relação entre Irão e Arábia Saudita, por exemplo, tem sido marcada mais por conflito ou por uma espécie de guerra fria, digamos, entre as partes? Assim, o Irão ganhou um modus operandi neste contexto pós-79, mas sobretudo depois dos anos 90, ganhou um modus operandi que é o de financiar, suportar de alguma forma forças que no exterior cumprem a sua função. Os proxies. Exatamente. Seja o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, não é? E, portanto, o Irão em si, por exemplo, em sede de gestão de preços de petróleo, o Irão tem sido um player ao nível de todos os outros países e, portanto, não tem sido pelo Irão que, de forma sistemática, enquanto uma forma de estar perante todos os outros produtores, não tem sido o Irão que tem sido o criador, de forma sistemática, volto a dizer, de grandes problemas a esse nível. Portanto, sim, é mais uma guerra, por um lado, fria, por outro lado, uma guerra delegada. Uhum. Esta posição o que é que quis o regime do ponto de vista regional, ou foi querendo ao longo dos anos até chegarmos aqui? Eu estou a falar do regime iraniano, José Tomás. O regime iraniano? Uhum. Do ponto de vista regional. O regime iraniano está do ponto de vista regional, parece-me que está desde 79 a procurar afirmar, primeiro a consolidar o seu poder, e depois a procurar a liderança daquilo que ele chama o mundo islâmico, coisa que eu acho que é um bocadinho, enfim, pode ser uma generalização. Uma ambição um bocadinho demasiada, porque, repare, o Irão o Irão está a conseguir, ou por outra, melhor dizendo, a República Islâmica do Irão conseguiu uma inovação em 1979, que é criar esta República dos Juristas Islâmicos. E isto é qualquer coisa de muito diferente do modelo das chamadas monarquias do Golfo, por exemplo, em que, repare, de onde é que vem a legitimidade dos ayatollahs, de onde é que vem a legitimidade do rei da Arábia Saudita, por exemplo. São fontes de legitimidade completamente diferentes. A família Saud estabelece uma ligação umbilical, e muitas vezes até familiar, com a família Wahhab. E por isso temos ali uma ligação entre uma família de líderes políticos, militares, e uma família de líderes religiosos. E são os wahhabitas que legitimam o poder político da família Saud, da Casa de Saud, contra as rivais, e, em troca, a Casa de Saud legitima o poder religioso destes clérigos wahhabitas que dominam a esfera religiosa na Arábia Saudita, que, lembremos, que tem a sua responsabilidade as duas cidades santas, de Meca e Medina, de maneira que tem, só por isto, uma fortíssima influência em todo o mundo islâmico. Não é? Este é o modelo da Arábia Saudita.
O modelo da legitimidade política da República Islâmica do Irão é completamente diferente e é uma inovação que é conquistada pelo Ayatollah Khomeini em 1979. É uma criação dele, que é esta ideia de que quem tem legitimidade para governar não é uma família real, quem tem legitimidade para governar são aqueles que sabem interpretar a lei islâmica. A lei existe, ao Estado cabe aplicar a lei. A quem cabe governar o Estado é aqueles que sabem interpretar a lei. São os juristas islâmicos. Por isso esta é aquilo que eles chamarão a Velayat Faqih, que é o governo islâmico dos juristas. E este é o corpo ideológico da Revolução Iraniana. Isto é uma novidade imensa, que pode ser, se for bem trabalhado, eu creio que essa também é parte da ambição destes clérigos iranianos, que se for bem trabalhada pode ser exportada para o resto do mundo islâmico. E quando nós vemos esta ideia que tem crescido nos últimos anos, da implementação da Sharia, da lei islâmica, etc., este é um modelo extraordinário. Eles querem exportar ou querem apenas utilizar esses movimentos para, introduzindo aqui outro que não falámos, para combater a criação do Estado de Israel? Não, eles querem exportar isto. Essa é a outra dimensão, não é? Porque essa é a outra fonte de legitimidade da Revolução Islâmica, prende-se com a criação, mas isso é um clássico de qualquer regime despótico, que é a criação do inimigo externo. E desde a sua gênese está criado este inimigo externo, que é a entidade sionista, que eles nem sequer se referem. Tem a ver, aliás, com o que acabamos de falar, o bem e o mal e o permanente combate também. Sim, por isso aquilo do ponto... Repare, se perguntar isto a um israelita, eles dirão que o Irão é uma ameaça existencial. E é, porque um dos projetos da República Islâmica do Irão é eliminar o Estado de Israel. Agora, para estes ideólogos da Revolução de 79, o Estado de Israel também representa uma ameaça existencial para eles, e é assim que eles configuram isto. Agora, já agora, deixe-me só complexificar aqui um bocadinho a coisa. Quando no início me perguntou sobre esta divisão entre sunitas e xiitas, por exemplo, nós fomos, desde 2001, das Torres Gêmeas, das Al-Qaedas, desta coisa que começa nos anos 90 e que, mais uma vez, já agora para pegar naquela ideia do fim da Guerra Fria, assim, este islamismo extremista islâmico ganha muito mais força com o fim da Guerra Fria, mas nós habituámos-nos a ver esta divisão entre sunitas e xiitas como uma coisa quase anátema, não é? Como água e azeite, onde está um não pode estar o outro. Bom, se há promotor do islamismo xiita, nós não temos dúvida nenhuma de saber que está em Teherão, é o governo de Teherão dos mulás da República Islâmica. Mas se há promotor do radicalismo sunita, nós fomos treinados a perceber isto, estava na Al-Qaeda. A Al-Qaeda era aquele monstro que propagava aquela violência sunita, que contrastava até com o Islã. O Wahhabita. Eles não são wahhabitas, mas enfim, próximos, no sentido em que são de origem saudita. Mas o Zawahiri, que era o grande ideólogo da Al-Qaeda, é egípcio, discípulo direto e dileto do Said Qutb, por isso é mais daí que vem. O Khamenei foi o tipo que traduziu o Qutb para o Irão. Enfim, por isso há estas proximidades que são muito estranhas. E aquilo que é mais estranho e que é completamente evidente para quem ainda tinha dúvidas sobre a proximidade entre estas coisas, é que a sede da Al-Qaeda neste momento está em Teherão. Os líderes da Al-Qaeda estão lá, em Teherão. De maneira que perceber isto ou por outra, quando nós realizamos isto, damos conta disto, isto ajuda-nos a perceber que essa divisão, sunismo, xiismo e tal, que não se podem ver uns aos outros, é muito uma grelha que nós fomos alimentando para ver a coisa, mas é uma divisão muito mais instrumental do que essencial. Foi instrumental para o primeiro xiita que começou a tomar conta do Irão e quis impor ali a sua ordem e o seu poder, muito por oposição ao sunismo que imperava na Península Arábica. Mas, enfim, não é muito mais do que isso. Paulo, a criação do Estado de Israel motivou uma verdadeira
pacificação entre sunitas e xiitas, todos na mesma barricada contra Israel, ou isto não é nada assim? É assim, a criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, enferma de todos os males da criação dos Estados a régua e esquadro. Pronto, não é? É claro que não se deve colocar em causa a legitimidade da existência do Estado. Isso é uma questão que está mais do que ultrapassada, se é que alguma vez foi questão, mas, efetivamente, a criação do Estado de Israel vai dar material para muitos grupos para, no fundo, haver uma demonização genericamente do Ocidente, não é? Contra Israel, mas genericamente contra o Ocidente, não é? Agora, há vários momentos da relação do mundo islâmico com o Estado de Israel, não é? Há pouco referi que a Pérsia, ou melhor, o Irão, é o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel naquela região. Não é? E até 79 as relações são mais do que cordiais, são muito positivas. Enfim, com a mudança de regime, não há apenas uma mudança de política, mas há uma mudança de representação ideológica e religiosa. Não é? Hoje, os líderes do Irão, há muito tempo, nem referem sequer o nome Israel, nem o país, não é? São os sionistas, o inimigo sionista, e são as melhores expressões, porque as outras são teologicamente todas piores, não é? Portanto, há vários momentos nessa história, e há vários momentos também em que, se nos aproximarmos do momento atual, por um lado, há uma agudização da relação do Irão com algumas outras potências, não só da Península Arábica, mas sobretudo da Península Arábica, e há, no fundo, um agudizar dessa relação devido a duas questões. A forma como o Islão se expande, e no fundo, se quisermos, o que é uma ideia do Islão correto, e a forma como alguns países da Península Arábica enverdaram por uma forma de desenvolvimento que para os clérigos islâmicos é uma forma de desenvolvimento Islão completamente correto, pequeninosa. não disse Islão moderado. Não. Islão correto, o que para se fala as muito do Islão autoridades, mas o que para os líderes religiosos iranianos é o Islão correto. Certo. Para os clérigos iranianos, aquilo que é o Islão que nós chamamos moderado é um Islão incorreto. Certo. É um Islão incorreto. Enfim, não vamos entrar agora aqui nisso, mas em todas as civilizações, em todas as religiões, há momentos, enfim, que vão acontecendo de forma cíclica, em que certas autoridades religiosas acham que a maioria da população entrou num processo de degenerescência e o que praticam já não é um cristianismo correto. É assim que já Teherão olha para Riad, é assim que Teherão olha para outro, não é? É assim que Teherão olha para o modelo de desenvolvimento, chamemos-lhe hedonista, de parte do mundo arábico. E isto é peça importante na criação. Mas como é que passámos do ciclo de guerras israelo-árabes aos acordos de Abraão e uma tentativa de normalização entre Israel e países árabes? E isso vai à primeira linha que eu tinha apontado e, entretanto, depois eu próprio resvalei para a segunda. Peço desculpa. E ainda bem. Não, isso parte, sobretudo, acho eu, que de um pragmatismo muitíssimo grande. Não é? Eu acho que, começando pela Turquia, que iniciou uma normalização das relações com Israel, com altos e baixos, é claro, mas já há mais tempo. Eu acho que há uma visão muito pragmática que se foi instalando, que no fundo parte de um princípio muito simples, que é, enquanto houver uma instabilidade militar e territorial muito grande na região, isto é, enquanto não houver paz, não haverá desenvolvimento económico. E, portanto, todo o potencial económico está dependente da existência de paz, como estamos a ver agora, não é? Nós temos toda uma imagem idílica de arranha-céus, daquelas cidades espantosas da Península Arábica, que agora estão desertas, não há voos para lá. Se algum de nós quiser ir para Abu Dhabi amanhã, enfim, haverá grandes dificuldades. Portanto, todo aquele modelo económico é de uma fragilidade enorme, não é? Em que um conflito que neste momento ainda nem vai há um mês, está quase, não é?
de repente, de um dia para o outro, cria um apagão económico enorme. Portanto, os acordos de Abrão acho que são fundamentalmente um alarme de um pragmatismo centrado, se calhar, na questão económica, não é? Nós, para termos alguma prosperidade, vamos ter que abdicar daquilo que nos divide. É irónico dizer, mas, claro, o que une grande parte daquelas populações e daqueles regimes é a necessidade do desenvolvimento económico. Ponto. Não é? São populações gigantescas. Nós, por vezes, nós não temos noção disso, aqui do nosso sofazinho na Península Ibérica, mas antes desta guerra, quantos portugueses é que diriam que no Irão existem 90 milhões de pessoas? Quando falamos, só para as pessoas perceberem, o Acordo de Abrão é a normalização entre Israel e os países árabes, a Arábia Saudita em particular, não é? Exatamente. Que é a base para uma economia minimamente estável de populações gigantescas. Nós não temos noção da quantidade de gente que aqueles países têm, sim, mas é muita gente dependente do petróleo, em que é urgente encontrar formas de viabilidade económica daqueles países antes do colapso das energias fósseis, não é? E portanto, há um pragmatismo que tem que ser... E quando a normalização estava a ganhar força, há um 7 de outubro. Isso mudou também aquela região, José Tomás? Mudou completamente. E em que termos? Aliás, há quem diga que o 7 de outubro foi... não foi querido por ninguém, obviamente não por Israel, mas sobretudo não pela República Islâmica do Irão, e que terá sido o senhor Yahya Sinwar, líder do Hamas na faixa de Gaza, que terá posto o dedo no gatilho quando eles ainda não estavam preparados. Relativamente aos acordos de Abrão, podemos nos lembrar que antes daquele 7 de outubro, o que estava na calha estávamos todos à espera que a Arábia Saudita entrasse nos acordos de Abrão e por isso reconhecesse o Estado de Israel. Entrando a Arábia Saudita, entrariam a seguir todos os Estados do Golfo que ainda não tinham entrado. Por isso estávamos a assistir a uma reconfiguração daquela região. Diz-se que o 7 de outubro foi, na linguagem inglesa, um preemptive strike, para evitar isso. Exato. Um ataque preventivo. Exato, que colocaria o Hamas e aqueles movimentos radicais palestinianos numa situação muito difícil. Mas não era querido pelo Irão esse movimento? O qual? O 7 de outubro? Eu acho que saiu fora de tempo. Fora de tempo para o Irão aliás, isso nota-se na dificuldade de reação do Hezbollah. Se nos lembrarmos, na altura, o Hezbollah não reage imediatamente como era suposto que reagisse para serem, imaginando aquele plano concertado, seriam as duas frentes, a sul e a norte, Gaza e Líbano, a atacar diretamente Israel. Ora, o Hezbollah tem ali um momento de... não percebe o que é que se está a passar, não sabe o que é que se vai passar. E isso denuncia que da parte do seu comando direto, que é Teherão, eles não estavam preparados para aquela ação naquele momento que precipitou aquela coisa toda. Porque, repare, estas ligações depois entre a República Islâmica do Irão e estes movimentos palestinianos são muito estranhas. Porque se é certo que o Hezbollah é uma criação direta da Guarda Revolucionária Iraniana em 1982, são eles que instilam ali aquele movimento que pegam naquela bolsa xiita que é minoritária no Líbano e que a transformam naquilo que é hoje um Estado dentro do Estado. Já o Hamas não tem nada a ver com isto, não tem uma orientação xiita, é radical sunita, e as bolsas de resistência em Gaza, enfim, o Hamas tem uma filiação religiosa forte, mas as outras não têm filiação religiosa, são secularistas. Aliás, a resistência palestiniana original, que todos nós lembramos, enfim, a nossa geração lembra-se bem do Yasser Arafat e da OLP, vamos lembrar, o Yasser Arafat não era um radical muçulmano, ele era árabe, mas não era muçulmano, não era crente sequer, ele afirmava-se socialista, ateu, secularista, etc.
E é muito estranho, porque a primeira figura, o primeiro líder, líder político a visitar Teherão depois da Revolução de 79 é precisamente o Yasser Arafat, que vai lá cumprimentar o Khomeini. O Khomeini aproveita na altura revolucionária muito do que é o apor daqueles guerrilheiros terroristas da OLP para as suas táticas de guerra, etc. E tem ali uma relação próxima com o Arafat até aquele momento. A seguir, a relação distancia-se. Mas há uma oscilação da relação entre a causa palestiniana e o mundo árabe, ou seja, tinha-se visto nos últimos tempos uma certa, enfim, uma posição menos... Desconforto. Sim, estou à procura do termo, mas vocês são os analistas. Sim, um desconforto, claro, e tínhamos ali no mundo árabe, na Península Arábica, havia um país, que era o Qatar, que ia mantendo a relação estreita com o Hamas, e tínhamos ali dois grandes países, que era o Qatar por um lado e os Emirados por outro. Não que os Emirados tivessem uma relação próxima com o Hamas, mas no sentido em que estes dois países iam mantendo uma relação de rivalidade com a Arábia Saudita. E por isso a Península Arábica estava nesta tensão permanente, inclusive que chegámos a assistir a guerras de proxy entre a Arábia Saudita e os Emirados no sul da Península Arábica, no Iémen, e do outro lado do Estreito, no Sudão. Não é? Por isso eram os Emirados a afirmarem-se como potência rival da Arábia Saudita. Os Emirados eram os mais próximos de Israel. De maneira que estávamos nestes jogos de poder complexos ali. É curioso que hoje o Qatar está num espaço, tem estado num espaço de mediação, digamos assim, quando historicamente nos processos de paz do Médio Oriente os epicentros de negociação era Egito, iam negociar para o Cairo, Sharm el-Sheikh. Sim, mas tanto Qatar como Emirados têm-se afirmado pela sua via diplomática. São grandes diplomatas que têm feito grandes conquistas. E isso é muitíssimo interessante, como é que estes dois pequenos países do Golfo, que, relembremos, já aqui falámos dos mapas, se olharmos para 1950, são... O que é que eles são? Não são nada, são aldeias pescatórias que vivem ali junto ao Golfo, não são muito mais do que isso, portos de pesca. Mas hoje são grandes potências e foi muito interessante verificar agora essa influência do Qatar sobre o Hamas, quando o Hamas, depois do início desta guerra e depois dos ataques da República Islâmica do Irão aos países do Golfo, o Hamas mantém-se calado e não condena, é a única força política árabe que não condena o Irão. E foi o Qatar a obrigar o Hamas a vir a público condenar. Gostava de ouvir o Paulo sobre esta dinâmica da causa palestiniana e do mundo árabe. A causa palestiniana aqui é um material explosivo que vai estar constantemente a ser usado. Instrumentalizado. Exatamente. Não... Mas nem sempre, quer dizer, não há uma unidade, há o tal desconforto que falámos aqui, quer dizer, nem sempre é linear, não é? Sim, a forma de ser usado não é igual, e, por exemplo, nós agora nos últimos tempos temos tido, em relação à questão da Palestina, temos tido, por exemplo, um silêncio muito interessante do Egito. O Egito tem-se mantido afastado destas questões, tal como, enfim, com uma proximidade geográfica muito menor, mas com um silêncio muito interessante. A Turquia parece que não quer aproximar-se, tal como o Egito, de um ativo que é inevitavelmente um ativo tóxico. Não é? Eu acho que toda a gente naquele quadro tem noção de quão é tóxica a questão da Palestina. Será impossível dizer o que eu vou dizer, mas toda a gente estará profundamente arrependida de ter permitido chegar a situação ao que chegou, não é? O que nós gostaríamos sempre de saber num quadro de conflito, seja bélico ou não, é como é que se vai sair, qual é que será o ponto final. Na questão da Palestina nós não temos qualquer vislumbre de como é que as coisas se podem resolver, como é que podemos chegar
a um dia em que se possa dizer este é o dia 1 de uma nova era em que não há guerra, porque inevitavelmente a questão da Palestina com Israel será o alimento para todos os conflitos no Médio Oriente. E este que estamos agora a viver é uma camada que se sobrepõe a esse, é mais uma camada, não é? que se sobrepõe, que agora, especificamente no caso da Palestina, até, no fundo, vem-se sobrepor de tal forma que nós ligamos menos à questão palestiniana, mas Israel, por exemplo, usou muitíssimo bem este quadro para atacar o Hezbollah de uma forma que nunca o tinha feito, não é? Portanto, qualquer conflito naquela região, e aquela região é uma coisa tão vasta que vai do sul da Rússia até às portas da África, não é? Não é um espaço pequenino, mas qualquer conflito nesta vastíssima região terá interferências e receberá também interferências da questão palestiniana. Fechamos com a questão americana, José Tomás, porque a proximidade entre Washington e Riad é evidente e histórica, nós conhecemos essa realidade. Bem, já para não falar da hostilidade entre o Irão e os Estados Unidos, nomeadamente depois de 1979 e todos os factos que ocorreram, mas também os Estados Unidos nos últimos anos, largos anos, não vou falar agora da administração atual, pareciam querer reorientar-se em relação ao Médio Oriente por razões relacionadas com menos dependência ou não das questões do petróleo. Em que ponto é que nos encontramos, na verdade? Eles continuam a ser arrastados, são arrastados para ali? Qual é o interesse dos norte-americanos naquela região? Verdadeiramente, com as oscilações que tudo isto vai tendo, não é? Eu creio que o grande interesse dos norte-americanos naquela região, desde regressando àquilo que já aqui referimos, desde a fundação do Reino da Arábia Saudita, tem sido manifestamente o petróleo. Esse será o destino manifesto dos Estados Unidos naquela região. E creio que estamos, de alguma forma, em mais uma etapa para cumprir esse destino manifesto, que é controlar o fluxo desta matéria-prima, que ainda é absolutamente central para a nossa economia mundial. Há depois também aquela tese de que os Estados Unidos estão num processo de controlar o fluxo de petróleo para o Extremo Oriente, nomeadamente para a China, e assim contrabalançar com o domínio do petróleo o domínio chinês das terras raras. Enfim, isto seria na grande estratégia americana. Eu creio que muito do que nós estamos a viver neste momento passa por isso, porque não estou a ver a questão da libertação do povo iraniano da opressão dos ayatollahs como a verdadeira questão que move os Estados Unidos nesta intervenção militar. Não a estou a ver como uma guerra de libertação. Aliás, eles tentaram a retórica nos últimos 30 anos até da exportação das democracias. Sim, mas isso... Na retórica. Sim, mas isso eram governos americanos, nomeadamente os chamados os neocons, do George W. Bush, nessa questão da guerra do Iraque. E repare que quando é feita a guerra do Iraque é feita com um casus belli, é montada uma justificação para a guerra e depois é montado um programa para o dia seguinte. O que é que se quer do Iraque no dia seguinte? Concordo-se ou não, eu não estou longe de estar a defender tanto o casus belli como o programa para o dia seguinte, mas concordo-se ou não, isto existe. Neste momento estamos num cenário completamente diferente. Primeiro porque não foi montado o casus belli, não foi explicado, nomeadamente ao povo americano, que é a quem o presidente americano presta contas, não é a nós. Não foi explicada a razão da guerra, como também não é apontado o que é que se pretende com a guerra. E eu acho sempre muito, curioso que os Estados Unidos, na verdade, depois no seu discurso político oficial, mantêm sempre como questão fundamental a negociação da questão nuclear, a questão dos mísseis balísticos, e depois, eventualmente, a questão é mantida como terceira linha, mas que nunca esteve nas negociações quando havia negociações formais entre Estados Unidos e a República Islâmica do Irão, a questão dos proxies e do fomento do terrorismo internacional.
Mas a questão humanitária, da defesa do povo, da resposta às atrocidades que o Governo da República Islâmica cometeu em janeiro de 2026, mas que comete desde janeiro de 1979, sobre isso os Estados Unidos oficialmente não disseram nada. Tivemos umas declarações do Presidente Trump, várias, a dizer: se os ayatollahs matarem iranianos na rua, nós vamos, estamos lock and load, temos o dedo no gatilho, fizemos essas coisas. Mas depois... isso não aparece hoje neste discurso oficial. Por isso deixava-nos sempre esta grande incógnita, não é? Que é perceber o quê. Fechamos com a questão também da Europa, Paulo Mendes Pinto. O facto de ter corrido mal o redesenho do século XX coloca a Europa numa posição difícil em relação a este tipo de conflitos, sendo que, por exemplo, tentou mediar no programa nuclear iraniano, e conseguiu, de certa forma, alguma mediação desse ponto de vista, mas de toda essa herança vale muito pouco naquele xadrez. Paulo? Eu acho que a Europa, neste momento, tem um problema maior, não é? Que é a Europa encontrar o seu lugar e as ferramentas para ter uma posição diplomática significativa, para não dizer até militar. Não é? A Europa é uma potência económica gigantesca, uma potência científica, cultural, mas as instituições europeias foram de facto desenhadas para militarmente e em certa medida diplomaticamente estar à sombra da NATO. E portanto há de facto um know-how, podemos dizer assim, instalado, que poderia ser muito mais usado. Pareceu ter sido usado até em relação ao Irão há uns anos. Exatamente, que em alguns momentos foi usado, mas que é subavaliado, que é pouco usado e, portanto, infelizmente, a Europa não é que seja irrelevante neste teatro, mas de facto não tem um lugar de destaque que deveria ter, não só pela história, pela presença no território, mas até para conseguir matizar algumas incapacidades resultantes de uma certa ação de natureza novo-riquista que os Estados Unidos têm e que resulta nessa coisa espantosa que foi agora dita, que eu não tenho como não concordar, que é: nós não vislumbramos qual é que é o plano dos Estados Unidos para o day after. José Tomás, há um complexo de culpa dos europeus depois do que fizeram no século XX em relação a este território largo, esta região? Eu acho que há, quer dizer, em relação a este território e em relação a muitos outros, já aqui referimos a África, sim, eu creio que é esse também. Mas repara, há aqui fronteiras que são muito difíceis de trabalhar. A questão de Israel, Palestina, já aqui foi referido, eu não vou dizer mais, mas repare, temos agora algumas demonstrações de vontade, como por exemplo no caso da França, a deslocação do porta-aviões para o Mar do Líbano. É muito interessante no sentido de França procurar dar respaldo a um país, o Líbano, que está a viver uma situação dramática e que pode estar num ponto de viragem para tentar anular a influência desse tal braço da República Islâmica lá dentro, que é o Hezbollah, que é um movimento terrorista que tomou conta do Estado e para o qual o Estado do Líbano não tem força para reagir. Por isso, muitas vezes, quando a gente diz: mas o Líbano poderia fazer e acontecer. O Líbano não pode, porque não tem força, porque o exército do Hezbollah é maior, mais poderoso, melhor organizado do que o exército do Líbano. Já agora, só um ponto relativamente ao Irão. Uma das questões que tem movido os iranianos e que os leva para a rua nestes movimentos de contestação absolutamente heroicos que têm levado a cabo tem que ver precisamente com o facto de eles se depararem com estas forças do Hezbollah que são pagas a peso de ouro pelos cofres iranianos, enquanto que os polícias, os soldados, etc., do exército da República do Islão, os funcionários públicos, recebem no fim do mês 10, 20 vezes menos do que os libaneses que eles pagam. E isto, obviamente, provoca
enfim, uma dor de alma enorme naquele povo, eu acho que com toda a razão. José Tomás Castelo Branco, Paulo Mendes Pinto, obrigado por terem vindo ao Da Capa à Contra Capa, o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral da nossa conversa, como sempre, no nosso podcast. Um programa esta semana com Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos voltar para falar sobre outro tema.